Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Realidade do idoso em Osasco é tema de audiência pública na Câmara Municipal. E se não começarmos a nos mexer agora, frente a essa situação, o que falamos hoje de falta de serviço, de falta de estrutura, estará muito pior, porque o número de idosos só vai aumentar. Contas inativas do FGTS. Terceira fase de saques começa na sexta-feira. As agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Pesquisa aponta que 35% dos brasileiros já tiveram parente ou amigo assassinados. O percentual de vítimas é maior entre negros do que entre brancos e entre homens do que entre mulheres. É agora no Câmara Notícias. Com plenário lotado, a Câmara Municipal realizou na última sexta uma audiência pública para debater a realidade do idoso em Osasco. Convocado pela vereadora Lúcia da Saúde, o evento contou com representante da OAB, secretários de Assistência Social e da Saúde, além dos vereadores Josias da Juco e Jair Assaf e representantes dos idosos. O evento foi aberto pelo presidente da casa, Dr. Lindoso, que antes de passar a condução dos trabalhos para a Lúcia, se disse impressionado pela grande quantidade de munícipes que vieram para acompanhar o debate. Já quero parabenizar pelo quantitativo. Ao entrar aqui na casa, uma audiência pública, né, Vido? Tem mais gente lá fora do que aqui dentro, que não cabe, né? Então, eu tenho certeza que nós vamos tirar bastante proveito dessa audiência. E se não der para discutir tudo nessa audiência, marcaremos outra, né, Lúcia? Segunda, terceira, para que a gente possa tirar o melhor proveito e poder ajudar os idosos da nossa cidade. E para começar com um clima leve e um pouco diferente, a vereadora convidou o artista Chico Neto, que fez uma apresentação musical. Chico trabalhou muitos anos com o público idoso e criou uma metodologia especial para ensinar violão para a terceira idade. Vamos conferir um trechinho. E o primeiro orador foi o delegado Dr. Arlindo, da Delegacia de Proteção ao Idoso. À frente da unidade há 1 ano e meio, o delegado lembrou que a Delegacia do Idoso difere das demais e ressaltou que o problema não está no campo das leis, mas na falta de políticas públicas para a terceira idade. Que esta audiência e esta iniciativa da vereadora Lúcia da Saúde é importante, porque temos que, primeiro, solucionar esse problema que está na base. O nosso estatuto, a nossa legislação do idoso, ela é ótima, maravilhosa. É uma das melhores do mundo. Juridicamente, que nós estamos muito bem amparados. Só que faltam políticas públicas. Faltam mais ações. Precisamos colocar em prática o que já está na lei. Não adianta escrever mais. Já tem muita lei a respeito. Vocês podem contar com a Delegacia do Idoso. A gente está recebendo denúncias direto, atendendo a qualquer dia, pode ir lá, pode ligar no 100, no 181, pode procurar que a gente vai apurar essas denúncias. A doutora Maria Helena Neves, presidente da Comissão do Idoso da OAB, explica como é o trabalho que a comissão faz junto à Delegacia do Idoso e sobre a importância das palestras de conscientização. Ela também apontou a falta de integração no atendimento ao idoso e reclamou da demora no atendimento de processos na Defensoria e no Ministério Público.
nós temos o nosso atendimento na Delegacia do Idoso. Nós temos atendimento também na NUSCAR, cujas presidente e vice estão presentes. A cada 15 dias, das 15 às 16 horas. E na delegacia, toda quarta-feira, das 15 às 17 horas. Das diligências, parte delas, nós também fazemos junto com a delegacia. Então, a gente vai até o idoso para ver o que realmente está acontecendo e se a denúncia tem um fundo de verdade. Nós também fazemos palestras em instituições, escolas. Agora estamos compondo o quadro de palestras da OAB Vai Escola, onde nós levamos o conhecimento para as crianças com referência ao respeito para com seu idoso, porque falta muito orientação, falta muita dizer para a família que ela é obrigada, sim, a cuidar do seu idoso. Porque, pelo artigo do Estatuto, me parece o 3º, ele diz que a família, o Estado, a sociedade tem a obrigação para com o idoso. Então, veja, ele coloca a família em primeiro lugar, mas, na maioria das vezes, a família não tem essa orientação de responsabilidade para com o idoso. Então, ela precisa ser orientada. Os filhos precisam ser orientados para que, se abandonar o idoso, ele está cometendo um crime de abandono, que ainda falta muito para esse idoso da municipalidade ter condição de vida melhor. Por quê? Porque o idoso, muitas das vezes, ele é encaminhado para o CRAS. Só que o CRAS, infelizmente, eu não sei a política pública do CRAS, mas o CRAS ele não tem uma base informativa para o idoso que venha de encontro com a necessidade desse idoso. O que o CRAS faz? Manda para a delegacia. Defensoria Pública. Nós não temos uma política pública na Defensoria Pública que venha de encontro à necessidade desse idoso. Eles mandam para a delegacia. E assim o CRAS, o CRES, e assim parte dos servidores da municipalidade. Nós procuramos ir até o idoso, procuramos orientar essa família e procuramos mandar vários e vários relatórios para a Defensoria, para o Ministério Público, que muitas vezes senta em cima do problema e espera alguém resolver. Presidente do Conselho do Idoso e mestre em gerontologia, a doutora Ana Paula Loureiro Arada começou sua palestra trazendo dados da Fundação SEAD. Hoje, a cidade de Osasco tem 83 mil pessoas com mais de 60 anos e deve chegar a 129 mil idosos em 2030. A doutora alertou para a necessidade de ação imediata e apontou 2 eixos de trabalho importantes para a melhoria das políticas públicas. Se não começarmos a nos mexer agora, frente a essa situação, o que falamos hoje de falta de serviço, de falta de estrutura, estará muito pior, porque o número de idosos só vai aumentar. Dentro do município de Osasco, e o que acreditamos para tentar trabalhar sobre esse problema que eu coloco aqui a vocês. Nós temos 2 eixos de trabalho que eu acredito serem muito relevantes. O primeiro deles é o Fundo Municipal do Idoso. Eu acredito que a principal mola que pode nos ajudar a resolver estes problemas, a ampliar a rede de serviços, a qualificar as pessoas ao atendimento, é o recurso financeiro para patrocinar essas ações.
temos a possibilidade de fomentar este recurso dentro do Fundo Municipal do Idoso. O que é isso? É um grande caixa onde podem ser destinadas doação via incentivo fiscal para o Conselho Municipal que gere o Fundo Municipal do Idoso e, a partir daí, esse recurso ser destinado a projetos que sejam relevantes a serem implantados dentro da necessidade do município. Um outro ponto que eu acredito muito relevante a também ser tratado é a questão da violência, né? O que a gente tem que fazer, o que estamos fazendo hoje dentro do Conselho do Idoso em relação à violência contra o idoso, um ponto que muito chega, que muito aparece para nós, assim como na delegacia e também todos os outros serviços. Nós trabalhamos hoje com uma mudança em relação ao termo do que nós queremos como notificação ao Conselho. Sair do conceito de violência, que é só agressão física, que parece ser só quando o idoso apanha, ou o idoso é violentado pela família, ou apenas abandonado pela família, e passar a esse conceito, ao conceito de violação de direitos, que vai muito além, na verdade, da violência, e é o que vivemos hoje todos os dias. E no próximo bloco, a voz dos idosos e o serviço de saúde em Osasco. Confira o que também foi destaque na audiência pública sobre realidade do idoso. Quem tem mesmo a obrigação de cuidar do idoso hoje, em primeiro lugar é a família. Se a família não cuidar, a obrigação é do Estado. Conseguimos, nessa última quinzena, a contratação definitiva de médicos, novos médicos geriatras e que já estarão incorporados ao serviço nas nossas unidades a partir da próxima semana. É depois do intervalo, não saia daí. Oi, só mulherada, se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Estamos de volta agora, retomando a segunda parte da audiência pública sobre realidade do idoso em Osasco. Na tribuna, a secretária de Promoção e Assistência Social, Suzete Franco, destacou que a quantidade de munícipes idosos vai muito além da oferta de serviços e que seria muito importante que o idoso fosse representado no Conselho Municipal, mas com poder de decisão, assim como acontece na Secretaria de Assistência Social. Ela criticou também a omissão familiar e como é preciso fortalecer o vínculo afetivo. Os CRAS, como bem disse a doutora Maria Helena, hoje ainda são insuficientes as ofertas do CRAS. Porque, como eu disse, a gente hoje trabalha muito com a prevenção à violência, a prevenção ao abandono. E eu queria só registrar que muito me incomoda a omissão frente a essa situação, a omissão de familiares. O vínculo familiar afetivo, ele está muito frágil. Tudo é descartável. O idoso, ele está se tornando uma peça descartável nas famílias. E o nosso trabalho é fazer esse fortalecimento de vínculo. A família é responsável pelo idoso. Os filhos são responsáveis pelo idoso. Não dá para isentar a família e responsabilizar o Estado. Os filhos deixam de cuidar e falam para a gente na prefeitura, ó, fica com ele aí. Não fica com ele. A gente faz a nossa parte de oferecer um ambiente de convivência. Então, tem muitas
muitos projetos, inclusive o projeto do Centro Dia do Idoso, que eu já vi que também é um projeto de lei que será apresentado pelo vereador da Casa, que o Centro Dia do Idoso é para atender aquele idoso que não tem possibilidade de ficar sozinho na sua casa e que tem alguma dificuldade física e precisa estar no espaço porque as pessoas da família trabalham. Mas não é um depósito, porque a família não quer, nós vamos deixar lá. Então, o vínculo afetivo ele deve ser preservado. Trabalhar o vínculo familiar, o vínculo comunitário. Mauro Bispo, presidente da UAPO, a União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco, criticou a falta de verbas nas entidades e órgãos criados pelo poder público para tratar dos idosos. Ele elogiou o serviço do Centro de Atenção à Terceira Idade, o CAT, e do CRAS, que é o Centro de Assistência Social, mas reivindicou a ampliação dos serviços. Bispo também falou sobre o papel da família e do atendimento à saúde. A família não quer o idoso mais. Não é como no Japão, que você fica idoso, a família cuida até o final. Passa de um filho para o outro, cuidando do seu pai e da sua mãe. Aqui, não. Aqui, o pai e a mãe começou a dar problema, está descartado. E o governo tem a obrigação de cuidar, não é responsabilidade. Ele tem a obrigação de cuidar do idoso, porque ele é um pagador de imposto também. A família não quer, só quer na hora de receber o benefício dele. Então, a gente tinha uma ideia de criar uns postos avançados de saúde para o idoso ser atendido mais rápido, com mais segurança, sem fila. E a nossa vereadora Lúcia parece que está vendo esse projeto. O secretário da Saúde, José Carlos Vido, fez um balanço do que já é ofertado na cidade e outras melhorias que devem ser implantadas na rede pública. Vido também falou sobre o projeto de lei municipal sobre notificação de violência contra o idoso, que está em fase de regulamentação. Nós temos atendimentos já especializados ao idoso nos nossos centros de atendimento, uma unidade em Presidente Altino e uma unidade no quilômetro 18, com atendimentos clínico e geriatra. Herdamos, infelizmente, um pouco deficiente o serviço e já estamos corrigindo com um processo seletivo de médicos que nós realizamos agora no mês de março. Conseguimos, nessa última quinzena, a contratação definitiva de médicos, novos médicos geriatras, e que já estarão incorporados ao serviço nas nossas unidades a partir da próxima semana. É determinação do prefeito Rogério Lins que toda a nossa sociedade, que todos os membros do nosso município tenham atendimento especial na saúde. E o idoso, além dessas duas unidades especializadas e que fazem o acompanhamento regular, terão também o atendimento já a partir do próximo semestre, do início do próximo semestre, atendimento diferenciado em todas as nossas unidades básicas. Não é preciso ficar em fila de espera, não será preciso mais fazer ficha com senhas, vai ser atendido com prioridade. É a respeito da notificação dos casos de violência. Foi citado pela presidente do Conselho, já existe, inclusive, legislação federal que regulamenta a matéria. No ano passado, nós tivemos aqui nessa Casa de Leis a aprovação de um projeto e que depois foi sancionado em agosto pelo prefeito Jorge Lapas, então, e que nunca foi sequer regulamentado. Se aprovou uma lei e não houve regulamentação por parte do Executivo. Nós estamos construindo esse decreto, assumimos o governo recentemente, estamos construindo esse decreto de regulamentação, ajustando algumas coisas que ainda geram dúvidas na notificação, na forma da notificação, e muito breve essa lei será regulamentada e nós estaremos também, dessa forma, atendendo à legislação federal e ao Estatuto do Idoso. O vereador Josias da Juco relembrou a audiência sobre transporte público, onde foram relatados queixas sobre o tratamento dado por motoristas ou fiscais dentro dos ônibus na hora da comprovação do direito de gratuidade. E falou de uma indicação que está em debate na casa sobre a isenção para idosos na Zona Azul. Também presente na audiência,
O vereador Jair Assaf destacou o projeto de sua autoria para a gratuidade no transporte a partir dos 60 anos e não dos 65, e explicou que ainda é preciso negociar com as empresas e definir os recursos que garantirão o aumento da gratuidade. Convidada pela vereadora Lúcia da Saúde para representar os idosos na tribuna, Dona Mércia fez um discurso emotivo. Veja como foi. O que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: eu não tenho nada montado. O que eu vou falar é o que sai daqui, do coração, para os meus idosos, onde eu estou dentro também. O que nós queremos? Nós queremos que sejamos respeitados, que nós vamos num posto de saúde ou qualquer repartição, tenhamos prioridade, porque nós não somos descartáveis, como já foi falado. Nós trabalhamos. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Quem conheceu a fábrica de fósforo Granada, na Autonomista? Eu entrei lá com 14 anos. Porque, na nossa época, a gente não via a hora de ter 14 anos para trabalhar. Hoje, todos esses jovens que andam jogados por aí, eles não têm condições de trabalho. Se o pai pôr para trabalhar ou a mãe, vai preso os pais, porque está explorando. Então, os bonecos têm direito de sair aí e fazer coisa errada. Mas não é o caso. Eu só quero pedir, e pedir de coração, viu, vereadora, que hoje, essa comissão que está aqui, esse povo querido, porque nós, hoje, somos as estrelas aqui, e eles estão acompanhando, que não caia por terra. Nós agradecemos a nossa vereadora, porque ela levantou essa bandeira, porque o povo tem vergonha de ajudar um idoso. O idoso é jogado num canto. O idoso ele mora com o pai, com os filhos, né? E sempre cooperando. Eles não, ninguém, nem eu, quero viver de favor, mas quando aparece Alzheimer, quando eles começam a perder a referência, o lugar deles não é no seio da família, o lugar deles é num asilo. Então, isso é dolorido. Vocês têm que amar a todos. Eu só tenho que dizer o seguinte: filhos, ame seus pais, porque tem um ditado: quem de moço não morre, de velho não passa. E veja em instantes, dinheiro no bolso. Começa na sexta a terceira fase de saques das contas inativas do FGTS. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br/contas inativas. 1 em cada 3 brasileiros conhece alguém que foi assassinado. É o que aponta a pesquisa Datafolha. 94% dos entrevistados afirmam que o índice de homicídio no país é alto ou muito alto. Não perca, é no último bloco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística.
Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra e acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. A organização não governamental Instinto de Vida lançou uma campanha que procura diminuir os números da violência na América Latina e no Brasil. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que 50 milhões de brasileiros já perderam um parente, amigo ou conhecido assassinado. Segundo o estudo, pelo menos 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais têm um parente ou amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Isso significa que 1 em cada 3 brasileiros nessa faixa etária tem um parente ou amigo que foi assassinado. O percentual de vítimas é maior entre negros do que entre brancos e entre homens do que entre mulheres. Esses altos números de morte entre jovens negros de favela e periferia fala que tem um segmento populacional cujos direitos têm sido violados cotidianamente e que a lógica de guerra às drogas acaba tendo esses jovens negros de favela como alvos prioritários. 94% dos entrevistados afirmam que o índice de homicídio no país é alto ou muito alto. O desarmamento aparece como uma alternativa de combate à violência. 78% da população acredita que quanto mais armas em circulação, mais mortes teremos no país. Óbvio que há uma necessidade de um trabalho mais relevante da Polícia Federal nas fronteiras, só que a arma que assalta as pessoas na rua, que mata a maior parte da população, é uma arma, é um revólver 38 fabricado no Brasil. O levantamento também mostra que 12% dos entrevistados já sofreram ameaça de homicídio. 8% foram feridos por faca ou outra arma branca. Além disso, 17% afirmam ter algum parente, amigo ou conhecido que está desaparecido. Junto com a divulgação da pesquisa, foi lançada uma plataforma na internet que faz homenagens a pessoas que tiveram as vidas interrompidas pela violência. A intenção da campanha é diminuir as taxas de homicídio na América Latina, que concentra apenas 8% da população mundial, mas 38% de homicídios no mundo. São 144 mil assassinatos por ano na região. 41% deles acontecem no Brasil. A campanha está pedindo uma redução anual de cerca de 7%. É uma redução totalmente viável. A gente tem comprovação, inclusive no Brasil, de lugares que conseguiram essa redução. E a partir daí, a gente oferece um guia de elaboração de plano de redução de homicídios. Vamos aí, novamente, ajudar a elaborar, a desenhar e pressionar para que tenha recurso para implementar. Os trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto precisam ficar atentos. O calendário de saques das contas inativas do FGTS para este grupo começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Quase 11 bilhões de reais. Esse é o valor que a Caixa Econômica Federal deve pagar aos trabalhadores nessa terceira fase das contas inativas do FGTS. O pagamento começa no dia 12 de maio e vai até o dia 31 de julho. Mais de 7,5 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. As agências da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo nos dias 12, 15 e 16 de maio. No próximo sábado, as agências também abrem mais cedo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Até agora, já foram pagos mais de 16 bilhões de reais. Pode sacar o benefício o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para confirmar se você tem algum saldo a receber, acesse www.caixa.gov.br/contas inativas ou ligue de graça para o saque no telefone 0800 726 2017. Para fazer a consulta, é preciso informar o número do CPF ou do PIS/PASEP.
Se for receber até R$ 1.500, o trabalhador pode sacar o dinheiro no autoatendimento da Caixa com a senha do cartão cidadão. Até R$ 3.000, para fazer o saque é necessário ter o cartão cidadão e a senha, também no autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa. Acima de R$ 3.000, é preciso ir a uma agência da Caixa para sacar o dinheiro. A Caixa alerta ainda quem for sacar o dinheiro a ter muita atenção à segurança. Se for sacar um pouquinho mais de recursos, é bom ter um pouco mais de cuidado. Digamos assim, todo o serviço de segurança da Caixa vão aos limites da Caixa, né? Então, assim, é claro que é importante ter esses cuidados, e sobretudo com seus dados pessoais e suas senhas. Seu cartão de cidadão, manter sempre consigo, não repassar para terceiros, né? Então, assim, todos os cuidados, né, são importantes nessa hora. Antecedendo o Dia das Mães, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão realiza a 10ª edição da Feira de Economia Solidária. É uma boa oportunidade para quem está em busca de um presente artesanal. O evento acontece no centro, das 8 da manhã às 8 da noite, ali ao lado do bicicletário do Calçadão. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Uma massa de ar seco vai cobrir todo o estado de São Paulo nesta terça-feira. A Grande São Paulo fica com temperaturas amenas ao amanhecer, mas à tarde faz calor. Não há expectativa de chuva. Atenção para os baixos índices de umidade do ar, que ficam entre 30% e 40% durante a tarde. A mínima prevista para a capital é de 15 graus e máxima de 26. Em Mogi das Cruzes, mínima de 14 e máxima de 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!